Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando hoje para o nosso Morning Call de segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. E o mercado começa a semana no positivo, com a China sinalizando novos estímulos e com um feriado na sessão americana no dia de hoje. Na semana passada, lá na Ásia, o destaque ficou para novas iniciativas do governo chinês para estimular a economia local. O Partido Comunista Chinês diminuiu os impostos nas negociações em ações e 5 dos principais bancos do país reduziram as taxas de depósito. Fora isso, o PMI Caixin, que saiu na semana passada lá na China, veio acima da linha dos 50 pontos, sinalizando alguma melhora na atividade econômica por lá. Hoje a sessão asiática ficou positiva depois que a construtora chinesa Country Garden conseguiu a aprovação dos seus credores para adiar os pagamentos de alguns dos seus títulos. Indo para a Europa, lá o viés também é positivo com a melhora de sentimento sobre a China. Por lá ainda tem discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde vai falar hoje, e o mercado deve acompanhar em busca de sinalizações sobre as próximas decisões de juros do bloco europeu. Lá nos Estados Unidos, a semana passada fechou positiva. Em Nova York, o Dow Jones subiu 1,15%, S&P teve alta de 2,03% e o Nasdaq acumulou uma semana de alta de 3,03%. A semana lá foi cheia de indicadores importantes que acabaram impactando nas expectativas de juros nas próximas reuniões do Banco Central americano. O relatório de emprego JOLTS veio com a criação de emprego abaixo do esperado, o que favorece a tese de menos juros. Já o payroll, que saiu na sexta-feira, veio um pouco acima da projeção, o que aumenta o risco de mais juros por lá, mas o desemprego veio acima do esperado, o que neutralizou o cenário para novas altas de juros lá nos Estados Unidos. Ainda assim, a taxa de juros dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano bateu as máximas desde 2007, chegou lá no patamar de 4,18% ao ano. Nessa semana, lá na agenda americana, a gente vai ter destaque aqui para a publicação do livro Bege, que é um relatório de condições econômicas dos 12 distritos em que o Banco Central americano se divide lá nos Estados Unidos. Fora isso, quarta-feira tem PMI composto e PMI de serviços americanos. Hoje a Bolsa Americana vai ficar fechada por conta do feriado do Dia do Trabalho, o que acaba reduzindo a liquidez global nessa sessão de segunda-feira. Atualizando os índices agora, S&P Futuro sobe 0,17%, Eurostock 600 sobe 0,63%, FTSE de Londres sobe 0,48% agora. Lá na Ásia, o Japão fechou com alta de 0,53% no índice Nikkei e o índice Xangai Composite da China fechou com uma alta forte de 1,40% hoje. O índice de mercados emergentes sobe 1,17%, o DXY, o dólar index, está caindo 0,13%. Os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos subindo um pouco mais, alta de 0,80%, cotado a 4,20% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está cravado no 0 a 0 e o petróleo trabalha agora com estabilidade, mas ainda com viés positivo. O petróleo WTI sobe 0,07%, cotado a 85 dólares e 61 centavos o barril, enquanto o Brent sobe 0,09% e está cotado a 88 dólares e 61 centavos o barril. O petróleo em alta, acompanhando a melhora de perspectiva sobre a China e com o mercado precificando a diminuição de oferta pelos países da OPEP. Minério de ferro também teve uma leve alta nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 0,06% e fechou cotado aos 118 dólares e 21 centavos a tonelada. Por aqui o Ibovespa acumulou alta de 1,8% na semana passada e fechou aos 117.893 pontos. O dólar subiu 1,33% e terminou a semana cotado nos R$ 4,98. Destaque por aqui ficou para o PIB do segundo trimestre desse ano, que veio acima do esperado, crescimento de 0,9%, enquanto o cenário era de uma alta menor, de 0,3%. Por outro lado, o governo federal assinou uma medida provisória que passou a tributar os fundos exclusivos e mandou para o Congresso um projeto de lei para alterar as regras de tributação das offshores. Outro destaque foi que a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda acabaram entregando no último dia do prazo o orçamento federal para 2024, ainda prevendo zerar o déficit fiscal no ano que vem, mesmo que algumas medidas de arrecadação ainda precisem ser aprovadas no Congresso Nacional. Ainda falando do campo político, o Senado também aprovou a medida que devolve para o governo a prioridade em disputas judiciais com as empresas em discussões fiscais lá no CARF. Essa medida tem como objetivo ajudar o governo a aumentar a arrecadação. No corporativo, a Vale ficou entre os destaques positivos da semana, com a melhora de sentimento com relação à China. Na semana, a Vale subiu 11%. A Marfrig também foi um outro destaque positivo depois que a empresa anunciou as vendas de alguns ativos para a Minerva. Na semana, a Marfrig acumulou uma alta de mais de 13%. Na agenda dessa semana, o destaque vai ficar para alguns detalhes aqui. A gente vai ter feriado na quinta-feira, então a bolsa não abre quinta-feira. O destaque vai ficar aqui para os dados de vendas de carros pela Anfávia.
para também o IGPDI, a produção industrial mensal, que sai amanhã, terça-feira, além das discussões sobre as medidas fiscais do governo. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço, valeu e até amanhã.